Oi pessoal, estamos de volta, professor Ricardo Aragão com vocês aqui na nossa disciplina digital Antropologia Social. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na antropologia enquanto ciência. Fundamental para a gente entender um pouco do desenvolvimento da nossa disciplina durante a história. Falar da antropologia como ciência é delimitar de alguma forma a área de atuação do antropólogo. Dizer que um campo de conhecimento se delimita, se entende, se reconhece como ciência, seria, em estrito senso, dizer que possui um método específico, o método científico. É muito comum na nossa área as pessoas nos confundirem com a mera opinião, com a doxa, como os gregos dividiam, logos e doxa. O antropólogo ele não emite opiniões, ele produz conhecimento com base em um método específico em que lhe dá conta de acessar aquela realidade. Durante muito tempo, a antropologia ela se fixou no estudo dos povos primitivos. Havia essa divisão, na verdade, deixando mais claro, nos povos ditos primitivos. Essa curiosidade do ser humano sobre outros povos, ela vem desde o que nós chamamos das grandes navegações. Na verdade, desde que ser humano é ser humano. Mas com as grandes navegações no século XVI, principalmente, nós entramos em contato com o diferente. Nós aqui do extremo ocidente com os ocidentais da Europa. E os ocidentais da Europa em contato conosco aqui das Américas. E, notadamente, com nossos ancestrais africanos subsaarianos. E esse choque faz com que você queira entender o que está acontecendo. De onde é que vem essa diferença? Quem são essas outras pessoas? É engraçado que aqui no século XVI, mais ou menos, a gente pode situar aqui no século XVI, não havia dúvida de que índios e africanos eram humanos. É muito interessante isso. E essa diferença, ela vai durante muito tempo ficar no campo da teologia. Já que no século XVI, a ciência, o conhecimento científico, o conhecimento construído com o método científico era muito incipiente. Nós vamos dar um salto histórico e vamos para o século XIX, que é com a Revolução Industrial, a ciência e a tecnologia ganham uma força incrível no mundo ocidental. Elas vencem a guerra com a religião pelo domínio do conhecimento público, pelo domínio da tecnologia e começam a dar as cartas. Esse é o período que nós chamamos de cientificismo, onde tudo era visto, tudo só era reconhecido enquanto conhecimento válido a partir do método científico, principalmente o método empírico-racional. A antropologia não vai ser diferente. Ela vai se constituir enquanto ciência, enquanto campo científico neste período. Dessa forma, ela vai ser fortemente influenciada pelo maior livro já escrito dessa época, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Bom, é a partir da origem das espécies e do seu desenvolvimento em tentando entender como as espécies se originaram, que a antropologia vai beber na fonte da biologia para tentar explicar a diversidade humana. Esse é o período que nós conhecemos como evolucionismo. O evolucionismo é uma corrente filosófico-científica que preconiza a ideia de que há um elemento humano único e de que esse elemento se encontra em níveis diferentes de evolução. Isso é perigosíssimo. Porque você acredita que existem culturas mais desenvolvidas, mais evoluídas e culturas menos evoluídas.
Nesse momento aqui, a sociologia e a antropologia se dividem, e a antropologia ficaria responsável por estudar as culturas menos evoluídas, bem entre aspas aqui, e a sociologia seria aquela ciência que se cuidaria, que estaria voltada para o mundo urbano, o mundo tecnológico, o mundo desenvolvido, entre aspas. Bom, nesse momento aqui, nós vamos ter os antropólogos necessariamente focados na ideia de entender a mente primitiva, ou de entender as leis de desenvolvimento da espécie humana, como se houvesse um caminho único a ser seguido. Nós vamos ter aqui, por exemplo, Fraser, Evans Pritchard, vamos ter vários outros antropólogos, agora me fugiu, mas é muito interessante a gente ver que no Brasil essa corrente vai influenciar fortemente a ideia de evolução racial com o Conde de Gobineau, com Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Henrique Belfort Roxo, principalmente no campo da medicina, em que a antropologia estava intimamente ligada. Mas a gente pode pensar aqui em um campo, numa época da ciência antropológica em que essa noção de evolução vai guiar o pensamento dos antropólogos. E isso, de alguma forma, estabeleceu uma noção de hierarquia entre culturas. E aqui, neste momento, um conceito que era caro para essas pessoas era o conceito de raça. Como se houvesse determinismos biológicos, fatores biológicos que determinavam como você se comporta, como você se insere na sociedade. E isso foi gravíssimo. Isso produziu o nazismo, produziu o fascismo, produziu o racismo que impera, que permeia nossas relações até hoje. Na próxima aula, nós vamos olhar um pouco para uma outra corrente de pensamento derivada do evolucionismo, que é o positivismo francês. Até lá, conto com vocês no próximo vídeo.